Olá! Nesse vídeo falaremos sobre controle de fluxo e repetição. Estruturas de controle de fluxo. As estruturas de controle de fluxo são fundamentais para qualquer linguagem de programação. Sem elas, só haveria uma maneira do programa ser executado, de cima para baixo, comando por comando. A linguagem C possui diversos comandos de controle de fluxo. Bem, o mais comum, o mais usado dos comandos de fluxo é o if. Então nós vamos começar por ele, ele vai ser o foco aí desse vídeo. No comando if, se uma expressão condicional for verdadeira, a sequência de comandos 1 é executada, ou seja, o que eu coloco uma condição aqui, se ela for verdadeira, eu caio aqui nessa sequência de comandos. Caso contrário, ou seja, se a condição for falsa, eu caio na sequência de comandos 2. Né? Então, se a condição for verdadeira, sequência de comandos 1. Se não, sequência de comandos 2. Lembrando que o bloco do else é opcional, ou seja, é possível não fazer nada quando a expressão condicional é falsa. Né? Bem, nós também temos no if a possibilidade de fazer else ifs, que a gente diz, né? Então eu posso colocar aqui uma condição, se ela for verdadeira, ele executa essa sequência de comandos. Se não, ele vai comparar uma nova condição, e se essa nova condição for verdadeira, ele executa essa outra sequência de comandos. Caso contrário, ou seja, se eu não cair em nenhuma das condições anteriores, ele executa aqui o else. Bem, aqui nós temos um exemplo bem simples para a gente poder entender essa questão do if, né, do else if else. Eu tenho aqui o int a, uma variável tipo inteira, eu leio o valor de uma cor, por exemplo. Se a é igual a 10, ele printa na tela vermelho. Se a é igual a 20, ele vai printar azul. E, caso contrário, ele vai printar preto. Eu coloquei aqui no nosso compilador online, que a gente tem trabalhado, esse mesmo código. Então vamos rodá-lo aí para a gente poder ver o uso do comando if, né? Mandei rodar aqui, digite o número da cor. Vamos colocar primeiro o valor 10. Então, ó, quando eu coloco o valor 10, ele vai comparar. 10 é igual a 10? Aí ele vai usar printf vermelho e vai imprimir aqui vermelho na tela. Vamos rodar novamente. Vou colocar agora o valor 20. Colocando o valor 20, ele apresenta... Que é propaganda. Vamos rodar de novo aqui. Esse compilador online, ele quebra galho, tá? Mas eles não são, né, esses compiladores online, tão bons quanto compiladores instalados na máquina, né? Normalmente você tem mais facilidades porque não está rodando dentro de um navegador. Bem, nesse caso então, ó, quando eu digito 20, ele compara. 20 é 10? Não. Então ele não cai nessa condição. Aí ele vai e compara. 20 é 20? Nesse caso, ele apresenta aqui a mensagem azul. E se eu rodar e informar um outro número qualquer, por exemplo, 15, ele apresenta preto. Ele pega o 15 e compara com 10. Ele não cai nessa condição. Ele não executa o código que está nesse bloquinho aqui, ó. Depois ele compara se é 20. Como não é 20, ele não executa esse bloco aqui. E aí, nesse caso, ele executou esse último bloco, que é o bloco do else aqui, e que ele imprimiu preto na tela, tá? Vamos depurar esse código para a gente poder enxergar ele não caindo nessas condições, né? Então vamos depurar aqui. Aqui tem que dar start nesse ambientezinho, aqui ó. Digite o número da cor,
Vamos colocar agora 40. Ele parou aqui no breakpoint, notemos que o valor da variável A é 40. Ele vai comparar se 40 é 10. Não é. Agora ele vai comparar se 40 é 20. Também não é. Então, nesse caso, ele vai imprimir o preto aqui, ó, né? Vai imprimir a palavra preto, tá certo? Então, é assim que funciona o comando if, né? Isso é encadeamento com else if e else. Então, sobre o comando if, else if else, era isso que a gente tinha para falar. Valeu!